E aí, turma? Vamos entrando, nossa live começando agora. Já vou começar a chamar o Paulo Vitor aqui. Minutinho. Paulo Vitor. Atrasei um pouco hoje. Vai convidando quem quiser tirar dúvida. A live hoje é para quê? Tirar dúvida. Isso aí. Fala, irmão, tudo bom? Beleza? Galera, o Paulo Vitor, que me lembrou da live hoje, a partir esquecido completamente. Paulo Vitor falou assim, você tá atrasado 8 minutos, cara. Porra, e foi você que escolheu o horário. Mas E aí eu lembrei, eu que escolhi o horário, e mesmo assim já tinha esquecido, mas ainda bem que ele lembrou. vai dar certo, a gente não pode deixar passar. Toda semana. Aí. E tem surpresa aqui de novo hoje. Semana passada a gente fez uma surpresa. Essa tem outra. Grande motivador dessa live é o Paulo Vitor, galera. Sigam o Paulo Vitor lá no Instagram dele. Toda semana ele me lembra. Lázaro, vamos fazer assistência social através do capital. Vamos ajudar a empresário, né, a ter sucesso. Ajudar quem movimenta o PIB, né? É isso aí. Ajudar quem está aí no dia a dia, aí no campo de batalha, do empresário ao operário, todo mundo que empreende aí no Brasil. Verdade. Se ele demorasse um pouco mais, o coroa aqui já estava indo para a cama para levantar amanhã às 5 horas da manhã para treinar. Mas vamos começar. Bora. Paulo, você quer fazer alguma introdução de alguma coisa? Antes da gente abrir para as perguntas e respostas, porque lembram, né, gente? Essa live aqui não é live de conteúdo, é para a gente responder as dúvidas de vocês. Toda semana a gente vai anunciar que tem uma live para tirar dúvidas de vocês. Então é isso, acho que a introdução é essa. A introdução é, se você quer ser ajudado, mentorado por nós aqui agora, ao vivo, manda a sua pergunta agora, da mais simples à mais cabeluda, eu e o Lázaro vamos responder. Então pode mandar aí sua pergunta, que a gente vai responder agora. Lembrando que essa live dura em torno de 40 minutos no máximo, 9, 9 e 10 estamos desligando, então vamos correr para perguntar qualquer coisa sobre o tema empresa. Tamo junto. Você quer falar um pouquinho da surpresa? Faz o seguinte, Paulo, enquanto o pessoal vai mandando pergunta, fala o que você quer dar de presente para eles aí, vai. Então, semana passada eu fiz isso, hoje eu vou fazer de novo, que é, se você preencher aqui, ó, colocar cultura, você não é sorteio não, você vai ganhar uma palestra do Lázaro, vai acessar a nossa plataforma, a gente vende ela por quase R$ 400. Se você digitar cultura aqui, você vai ser direcionado para ganhar essa palestra. É só digitar aqui, ó, cultura, tá bom? Ó, então, beleza. já temos uma pergunta aqui, Lázaro. Manda aí. Como formar uma equipe de alta performance? Rapaz, olha, vamos falar o seguinte. Opinião do Lázaro pessoal, tudo começa na contratação. Você quer formar uma equipe de alta performance? Demore mais para contratar, mas contrate bem. Contrate alguém que está disposto a fazer tudo aquilo que você espera para aquela vaga, para aquele cargo. Contrate alguém que está disposto a cumprir os requisitos, que tenha exatamente o skill da vaga que você tem. Tem gente que fala o seguinte, eu tenho que trazer um cara muito maior para ele fazer minha vaga crescer. Eu discordo um pouco, eu acho que você tem que trazer a pessoa certa para o lugar certo. Se ele for grande demais, ele se frustra com o passar do tempo. E se ele for pequeno, ele não consegue desempenhar o papel. Então, primeiro, uma boa seleção. Segundo, boas referências. Vai pegar a referência. Quem é o chefe desse cara no passado. Faça uma boa entrevista. E mesmo assim, antes de você dar a certeza, convida o cara para ir na empresa, ficar 2, 3 dias lá dentro, ver como funciona, entender tudo direitinho e depois tu fecha. Opinião minha, não sei se o Paulo tem mais alguma coisinha aqui para completar. Eu acho que alta performance não é a maior velocidade possível, né? É a velocidade correta para a empresa, né? Às vezes a alta performance é, inclusive, fazer com que você segure a velocidade das pessoas para que elas façam o básico bem feito, né? Então, eu acho que para você manter uma equipe de alta performance, você tem que saber qual é a estratégia e o desafio que a sua empresa precisa agora. Mas acho que você já falou muito bem, Lázaro. Isso aí. Então,
Próxima, vamos lá, turma. Qualquer coisa que queiram saber de curiosidade, principalmente sobre negócio, que esse é o grande objetivo, Ó, né? tem aqui, Lázaro, ó, uma ajuda. Contratando uma pessoa, essa pessoa eu coloco só para fazer os processos internos ou essa pessoa pode visitar clientes também? É um vendedor para processo interno, para cliente também? Eu não entendi. Eu penso o seguinte, cara, processo interno ele é muito amplo, é uma informação muito ampla, né? Então, se o cara for criar os processos de venda interno e visitar clientes, se você for pequeno, pode até ser, mas eu gosto de deixar bem claro o que a pessoa tem que fazer, sabe? Eu gosto de deixar ali, ó, não, sua missão é essa, dar a missão certeira para o soldado. Eu não gosto de botar o soldado para ir para a guerra no pelotão de apoio, na infantaria, na primeira companhia, na segunda, no Pelopes. O cara tem que cabecear, agarrar, chutar. Eu não gosto. Eu acho que para você cobrar um desempenho máximo do cara, ele tem que saber o que ele tem de fazer todos os dias, né? Eu acho se você tratar a pessoa como pato, ela vai ser um pato, né? Nem voa direito, nem nada direito, nem corre direito. Você tem que ter cuidado. Eu sei que tem fases, né? Eu mesmo, quando comecei o negócio lá atrás, quando a gente começou a PWR, quando começou a Capital, você tinha que fazer tudo. Você tinha que atender clientes, você tinha que vender, aí tinha que fazer o financeiro. Aí você tem que fazer tudo no começo. Agora, se você está montando o time, pelo contrário, você tem que fazer com que as pessoas sejam muito eficientes naquilo que estão fazendo. Porque tem bicho que corre, tem bicho que nada, tem bicho que voa. Até se for um vendedor, tá? Se for um vendedor, às vezes, que está acostumado ali no inside sales, sentado ali, atendendo ligação, fazendo 30, 40 ligações por dia, tu manda ele visitar em campo, é outra coisa, é outra skill, é outra habilidade. Tu mandou o Usain Bolt, agora nadar. Então, você tem que ter cuidado, tá? Vamos lá, tem uma pergunta aqui, Lázaro. Quais indicadores são importantes para se analisar a compra e a venda de uma empresa? Vamos lá, muita coisa. Galera, a primeira coisa que você tem que analisar uma empresa para comprar é o histórico dela do passado, quanto que ela teve de EBITDA, de lucro nos últimos 5 anos, por exemplo, 3 anos, de acordo com a idade da empresa. Você tem que olhar também se ela tem algum passivo tributário, trabalhista, ou o que a gente chama de possíveis passivos. Se ela tomou alguma atitude que não está 100% dentro da lei, que pode vir a comprometer no futuro. Você tem que analisar se o resultado que ela teve nos últimos anos foi devido à performance dela ou foi algum fato, alguma coisa gerador que não vai acontecer mais, né? Você tem que entender também se você vai conseguir dar continuidade para esse negócio depois que você comprar. Se a carteira de cliente é sólida, se você tem conhecimento de mercado, ou se você vai fazer com que o antigo dono permaneça na sociedade durante um tempo até você tomar conhecimento do negócio. Aí, para fazer tudo isso, você tem que fazer um negócio que a gente chama de due diligence. E a DUI nada mais é do que você entrar dentro da empresa e levantar tudo, levantar a alma do negócio, vasculhar de A a Z como é que está aquele negócio, o que eu posso fazer, se está tudo certo, se o dono, se a pessoa que está falando a verdade, porque as pessoas costumam mentir muito na hora que você vai levantar, nunca nada é igual ao que era antes. Então, esses são os cuidados. E eu falo que no Brasil tem que tomar muito cuidado com o tributário, com o imposto, se tem alguma coisa para trás, porque isso gera muito passivo, tá? E com o time, dá uma olhada se o time da empresa realmente tem a cultura de quem vai chegar, vai comprar. O que você acha, Malas, Paulo? Eu acho que tem uma coisa adicional, é o seguinte, quando você vai comprar e vender empresa, nessa relação de business, tem a técnica e tem também o jogo da venda, né? Se você deixa na mesa muitos argumentos, você está vendendo um negócio, para o outro lado, pegar no teu pulso e começar a diminuir o número, pode ter certeza que ele vai fazer. Ao mesmo tempo, se no outro lado tem uma pessoa que está olhando para o teu negócio com um olhar de sinergia muito grande, ou seja, o outro lado, não é só a técnica, quem está do outro lado da mesa importa muito para isso. Se você deixa a pontas soltas para o cara usar contra você, pode ter certeza que ele vai usar. Porque se tu tivesse, tu usaria também, né, Lázaro? Aí. Se eu tivesse do lado comprador e o lado vendedor tá com muita ponta solta, eu vou usar esses argumentos todos para diminuir o seu preço. Então, cuidado com as pontas soltas. Outra coisa, outra pergunta boa aqui, ó. Fazer para o Paulo. Paulo
começa e eu termino. Um vendedor muito bom, mas ele sempre se atrasa. Como fazer? Demito. Isso é um problema? Esse atraso é um problema? Esse se atrasar é porque ele está atrapalhando a cultura dos outros 20 vendedores. E aí, por você tá mimando ele, deixando ele chegar atrasado, todo o resto está sendo atrapalhado por conta disso? Se for isso, um problema cultural insustentável, aí você já tem a resposta. Se não é só uma birra sua, porque o cara é bom. E aí, gente, às vezes tem o Romário que ele não precisa, não treina tanto mesmo, não. Vendedor estrela, cara, o nome já diz, é estrela. Não estou dizendo que você tem que baixar a cabeça, dar amém. Mas você tem que separar o problema da birra. É um problema mesmo para sua empresa ou você pegou pinimba do cara? Né? É, Não sei, eu acho Lázaro. outra coisa também, né? Se o cara atrasa e ele é muito bom vendedor, Então, eu tinha que ensinar os outros a atrasar um pouquinho e vender bem também, entendeu? é, Porque se o cara se, tu atrasa tem, e é bom pra cacete, se porque tu tem atrasar pra mim 11 Romários que treina pouco e ganha a Copa, eu não sei se é um problema, entendeu? é o atrasar. Olha o seguinte, olha que eu, Paulo, a gente é muito crítico, severo com as coisas. O atrasar, ele é ruim quando o cara atrasa e não entrega resultado. Agora, quando o cara atrasa e ele entrega muito resultado, talvez ele está fazendo com menos horas de trabalho que os outros não fazem. Entendeu? Então isso é muito relativo. Se fosse uma conduta ética, Isso. pô, eu cortava a cabeça na hora, não queria nem saber. Podia ser o melhor vendedor do mundo. Pode ser o melhor vendedor do mundo. Se ele não for ético, se ele tiver desvio de caráter, eu mando embora. Agora, o atrasar pode não ser até um bom exemplo de disciplina. Mas mesmo atrasado, o cara é muito bom de venda. Então, bicho, eu não mandaria embora, não. Eu chamava ele para conversar se está te incomodando muito. Muda o horário dele. Bota agora que é das 10 às 8. Exatamente. Ó, tenho 3 lojas: pastelaria, restaurante e hamburgueria. Pensando em vender e empreender na construção civil. O que você acha, velho? Se você entender de É. construção civil, ok. Porque hoje você é dono de pastelaria, restaurante e hamburgueria. Não tem nada a ver com construção civil. Então você vai vender e vai construir. Cara, o melhor segmento para você empreender e investir é aquele que você conhece. Eu, Lázaro, se eu for investir amanhã, sei lá, numa mineração, sei lá, em alguma coisa que passou longe das minhas experiências dos últimos 30 anos, vai ser alto risco de quebrar. Então, eu não sei dizer, não posso te falar se é bom ou se é ruim. O que eu acho? Não dá para achar nada. Porque às vezes você é dono do restaurante, da pastelaria, da hamburgueria, mas você também, nas horas vagas, constrói muito bem. É um grande empreiteiro. Aí tudo bem. Se você consegue, porque, cara, olha, banco é para banqueiro, indústria é para industrial, empresa de comunicação é para comunicador, empresa de publicidade é para publicitário. Então, melhor lugar para empreender é aquilo que você conhece. Eu não tenho como falar mais nada. Lázaro, eu e você, a gente é sócio de consultoria, é sócio de empresa de capacitação, tu é sócio de empresa de odontológica, eu sou sócio de restaurante, ou seja, tem várias empresas que a gente acaba sendo sócio. Se você, agora, lá na ponta tem um sócio operador que é muito especialista. Eu sou investidor em alguns negócios, ou sou gestor em outros negócios. Então, assim, a gente entra para fazer aquilo que a gente sabe. E o que a gente não sabe, tem um operador lá para girar bem. Então, é só Exatamente. para complementar isso que tu está falando, porque se tu for na cara e na coragem, é só esse cuidado, né? Para não. Porque realmente é uma virada muito grande aí que se tu tiver pronto para fazer ou alguém do teu lado que te ajude a fazer essa movimentação, ela é mais fácil, né? Paulo, para você, como resolvo o problema de equipe quando o maior problema é o dono da empresa? Cara, essa frase eu aprendi com o Lázaro, né? O dono, basta ter vontade, né? Se ele estiver aberto para passar por um processo de maturidade, a gente vê, né, diariamente, né, Lázaro? Vários gestores, vários donos de empresa indo para a imersão com a gente, passando 3 dias, indo para o Summit, ele querendo mudar. Ele fala o seguinte: ó, o problema da empresa sou eu, ou a empresa foi no máximo que ela pode, porque eu cheguei no meu máximo. O que acontece? As pessoas não sabem que elas não sabem. Se você conseguir despertar isso na cabeça do dono, para ele saber que ele é o problema, já ajuda.
O Lázaro, qual foi, Lázaro? Tu falou alguém que te contratou para falar, ó, o problema da empresa sou É, eu tenho noção disso, me ajuda. Eu estou precisando de um patrão. Quer ser meu conselheiro, Lázaro? Quer ser meu mentor para ser o meu patrão? Porque eu percebi que eu preciso de alguém me orientando. Agora, isso é questão de maturidade, né, Lázaro? uma vez, um tempo atrás, um cara de uma holding, ele queria montar um conselho e queria que eu fosse presidente do conselho. E eu perguntei para ele, qual é o seu problema? Ele falou, eu. Falei, uai, mas como que você é o seu problema? Ele falou, o problema da minha empresa sou eu, não é o meu time, não é ninguém. Eu já não sei mais o que fazer para tirar a minha empresa do problema em que eu mesmo coloquei essa empresa. E eu tenho certeza absoluta que o maior problema da minha empresa sou eu. Por isso que eu quero montar um conselho para alguém me orientar durante até achar um presidente novo. Quando esse presidente chegar, eu vou para o conselho e eu estou fora porque depois de 30 anos como presidente da empresa, eu descobri que eu já não sirvo mais para minha empresa. É uma maturidade incrível. Tal. E aí, uma reflexão, tá, Lázaro? Eu quero falar aqui agora para todos os donos de empresa que estão nessa live agora. Sabe por que a sua empresa não é o dobro do tamanho? Porque você não sabe como transformá-la o dobro. Sabe por que você tem aquele problema agora, aquele problema, aquele enchimento de saco do fiscal, aquele enchimento de saco das pessoas que não estão engajadas com o time? Porque você não conseguiu ser capaz para resolver. Então, pessoal, no final das contas, o dono ele tem a responsabilidade, inclusive de tudo que deu errado. Apesar do que deu errado, ter uma boa explicação. Então, dono, a pergunta é: se você já deu o máximo que pôde, o negócio chegou no máximo que deu. Procura ajuda, rapaz. Isso aí. Ó, essa aqui é boa, hein? Qual seria o percentual justo para alguém que investe 1 milhão na sua empresa? A percentagem anual, cara, depende da empresa, né? Se você É. colocar 1 milhão na Petrobras, você não vai ter nada. Se você colocar 1 milhão de reais na JBS, você não vai ter nada. Se você colocar 1 milhão num carrinho de cachorro-quente, você vai ser dono do carrinho de cachorro-quente da família inteira. Até das próximas gerações dele, você vai ser dono. Então, 1 milhão de reais pode ser muito dinheiro para quem tem uma hamburgueria, para quem tem uma empresa de carrinho cachorro-quente, para quem tem um food truck. Mas 1 milhão de reais para uma empresa que fatura centenas ou bilhões de reais não é nada, entendeu? Então é isso. Vai depender do tamanho da empresa. Se a sua empresa deixa um lucro de 1 milhão por ano e você colocar 1 milhão, talvez você tenha 10% dessa empresa. Entendeu? Por quê? Porque geralmente a empresa vai valer múltiplos do EBITDA. Se ela tem um EBITDA de 1 milhão por ano e ela valer 8 vezes o EBITDA, você vai ter 12% da empresa se você pôr 1 milhão. Se ela deixa 1 milhão e ela valer 10 vezes o EBITDA, você vai ter 10%. Entendeu? Então é isso. Depende do tamanho da empresa e da lucratividade da sua empresa. Tem algo mais? A resposta para a sua pergunta é outra pergunta. Quanto é que vale o teu negócio, né? Se tu sabe quanto é que vale o teu negócio, 1 milhão dividido pelo quanto que ela vale dá, em média, esse percentual. Só que nós, empresários, no Brasil principalmente, a gente quer saber quanto é que é meu Prolabore, a gente quer saber quanto é que a empresa vai me pagar de dividendo, mas a gente não quer saber quanto é que a empresa vale. A gente não faz a conta para saber se as decisões que a gente toma estão fazendo a empresa valer mais ou valer menos. A sua empresa é um terreno que valoriza ou desvaloriza à medida das decisões que você toma. Faz um valuation. É isso aí. Ó, essa aqui é boa. Como diferenciar pai e sócio? Alguma dica para evitar conflito, irmão? É o seguinte: toda empresa familiar ela pode ser boa desde que os familiares sejam profissionais. Você tem que arrumar um acordo com seu pai que da porta da empresa para dentro não existe pai e filho, existe relação de dois profissionais. E da porta para fora só existe pai e filho. Você não pode levar a empresa para casa, nem levar a casa para a empresa. Esse é o primeiro segredo, na minha opinião. Não leva a casa para a empresa, nem a empresa para casa. Isso vale para pai e filho, marido e mulher, irmão e irmã, tudo isso. Eu acho que é muito duro você levar os problemas da empresa para casa e sacrificar uma relação de pai e filho. E depois a empresa também ser prejudicada por causa disso. Então vamos lá. Lázaro, como é feito o cálculo do EBITDA em relação à dívida da empresa, para ver se ela é ruim ou não? Cara, eu gosto muito desse cálculo. Por exemplo, se você deve 2 vezes o EBITDA, mas sua dívida está alongada
em 48 meses, você está bem, você não tem dívida não. Agora, se você deve 2 vezes o EBITDA e a sua dívida é de curto prazo, 12 meses, você tem um problema. Então a conta é simples. A dívida cabe na parcela mensal? Cabe. Sobra alguma coisa? Sobra, ela é boa. Não, não cabe, ela é ruim. Ou cabe, mas não sobra mais nada, ela é ruim. Então, dívida é capacidade de pagamento e alongamento. Contribui, Paulo. É isso aí. Sem irretocável. Paulo, para você, plano de governança, para quem está implantando, quais as dicas? Olha, governança é um nome bonito para como essa empresa decide as coisas, quais são as autonomias e como é que eu protejo a empresa de más vontades, fraudes ou erros. Governança é isso. Então, a dica que eu te dou é não tenta criar uma sistemática de governança, se for empresa familiar, muito distante também do estilo dos donos. Porque senão ela fica tecnicamente bacana, mas no corredor ela não acontece. Aí nunca ela é implementada. Aí ela acaba virando um papel que fica na gaveta e nunca sai porque os próprios membros que fazem parte da governança, que deveriam obedecer a ela, sabotam a primeira implementação. Então vamos lá. Lázaro, na contratação, você leva em consideração se a empresa, diretores anteriores, não agiu corretamente com o profissional que está sendo entrevistado por você? Cara, se o cara cometeu injustiça no passado e eu descobri essa injustiça, é óbvio, dou chance pro cara. Eu só não contrato mau caráter ou gente incompetente. Agora, gente injustiçada, eu acho até mais do que justo dar uma segunda chance, né? Ninguém aqui, todo mundo pode errar na vida. Ninguém é dono da razão. A gente tem que tentar não errar ou fazer com que os nossos erros não prejudiquem muito a empresa ou as pessoas, né? Algo mais, Paulo? Acho que é isso, né? Todo mundo tem uma história. Agora, se ela é muito esdrúxula, só tome cuidado, né? O Lázaro sempre fala, para você checar com o último empregador o que rolou. Agora sim, acontece, as pessoas têm vacilos, né? Agora é saber se vale a pena ele dar essa volta por cima dentro do teu negócio, né? Paulo, o que você me diz sobre o Simples Nacional? O imposto do Simples eu acho absurdo. Rapaz, se você acha o Simples absurdo, imagino que você vai achar do presumido, do real, se tiver lucro alto demais, se você não souber balancear, depende muito, cara. Brasil tá aí, né? Hoje você tem o Simples, presumido e o real para você escolher. Está achando o Simples alto demais? Manda o contador fazer uma análise para ver se você não passou a faixa, porque o Simples, se você ultrapassar a faixa dele, ele fica absurdo mesmo. Tem que pedir o O contador Brasil é um para olhar, né? absurdo, meu amigo. O Brasil é um absurdo. Os Estados Unidos está entrando em colapso com juros altíssimos de 6, 7% ao ano. O nosso juros barato para financiar apartamento é 12% ao ano. O Brasil é um absurdo, amigo. Bem-vindo. Isso aí. Saindo do ramo de alimentação para a construção civil. Ok, deve ser aquele cara que falou lá antes. Se você manja, irmão, faz mesmo. Manda bala. Tentando achar Começou aqui. de novo? Hã? Ah, não, não. Eu achei que tinha começado de novo aqui. Ô, Romano, né? É que esse Instagram tá louco. Às vezes aparece a mesma pergunta 20 vezes. O Quais cara são os... falando no comentário. Fala aí. Romário era o cara que falava muito e jogava o dobro, verdade. É verdade. O cara era fera. Lázaro, quais os pontos básicos para ter uma empresa organizada? Cara, primeiro, você ter gente qualificada. Segundo, você estabelecer processo e rotina. Se você tem gente qualificada, processo e rotina, o resto até ajuda. Mas se você tiver essas 3 coisas, eu acho que já dá para trabalhar e bem. Sem dúvida. É isso, galera. Gente certa no lugar certo, garantir que as rotinas têm um trilho para gente certa conseguir trabalhar bem. E aí sim, uma boa estratégia pode ser uma pitadinha que ajuda, né? Mas o básico bem feito, pessoal, do Brasil, o básico bem feito ainda ganha o jogo, né, Lázaro? Ó, a pergunta do cara é boa aqui. Existe alguma metodologia de quantas vezes o EBITDA, o indicador, vale a empresa? Cara, depende do segmento e depende da época. Por exemplo, indústria de cosmético teve uma época, lá atrás, que a Natura valia 17 vezes o EBITDA. Então, depende muito do período, depende do poder de compra. Já viu falar naquele negócio da lei da demanda?
Quando tem muita demanda querendo comprar uma empresa de um determinado segmento, ela vale mais. Quando tem pouca gente querendo comprar uma empresa de um determinado segmento, ela vale menos. Tá? Vou dizer o seguinte, startup de tecnologia no passado valia muito, vendia por um preço absurdo. Hoje, o cara com a startup de tecnologia, neguinho fica esperando ela dar certo. Depois que ela der certo, ele investe. Então, a metodologia é múltiplos de EBITDA. Isso é o básico, tá, gente? Não é só isso. Por favor, não me entendam mal. Não é só múltiplo de EBITDA. Múltiplo de EBITDA é um indicador. Mas a variedade de quantidade de múltiplo de EBITDA depende muito do momento, depende da empresa e depende se o cara que está comprando é estratégico ou é financeiro, depende de um monte de coisa. É isso. Ó, o cara falando aqui, ó, eu já vi um grande CEO dizendo que demitiu um dos melhores vendedores por não estar de acordo com a cultura da empresa. Pode ser verdade, se a cultura da empresa, número um, é ser como deve ser, o valor da empresa é honestidade, o cara foi desonesto, você tem que ir pra rua. Depende, cara, eu também acho. A cultura da empresa é de trabalhar de 12 horas por dia, 7 dias por semana. O vendedor é bom, mas ele só quer trabalhar 2 dias, quer ficar de home office. Entendeu? A cultura da empresa é ser colaborativo, ajudar os colegas. O cara tenta sacanear os colegas. Se o cara não está de acordo com a cultura e ele fere a cultura, eu acho que é um bom motivo para demitir, certo, Paulo? Não, sem dúvida. Se a cultura foi definida e é ela que faz com que a estratégia saia do papel, qualquer pessoa que ameaça a cultura ameaça a estratégia. Agora, você tem que definir bem o que é a sua cultura. Concordo. Agora o cara que chega um pouquinho atrasado todo dia, mas é o meio campeão de venda, eu deixo ele dormir até mais tarde um pouquinho. Se você bater todas as metas e vier trabalhar comigo e bater todas as metas todos os meses, você pode chegar atrasado todo dia um pouquinho. Por quê? Porque a minha cultura é do resultado e da produtividade, não do horário. Eu não sou funcionário público que tem que bater cartão. Nem os nossos funcionários, né, Paulo? É isso. E eu também espero que esse cara, quando ele não bateu a meta, ele fique até mais tarde para bater a meta. Né? É isso Ele tem que se aí. preocupar com a meta dele. O cara escreveu aqui, no fiscal liga para Adolfo. Verdade, liga para Adolfo. É. Vamos lá. Olha, Lázaro, obrigado por ter entrado definitivamente no digital. Você é incrível. Foi difícil, dureza, viu, trazer o cara pro digital, mas Oi. tá gostando aí, tá gostando. Tá dando certo agora. Demorou uns aninhos aí, não foi, Lázaro? Foi, demorou muito tempo, gente. Eu tinha muito preconceito Eu com o perturbei digital. bastante, pode ter Eu tinha um certeza. monte de preconceito com o digital, porque o digital tem um monte de falastrão. O cara nunca fez nada na vida e ele está ensinando gestão. O cara tem 30 anos de idade e ele se julga o número 1 do Brasil em cultura corporativa. Tem gente que a idade dele é que o cara tem experiência em cultura e ele se julga o número 1. Tem gente que se julga o número 1 em brand e ele esquece que existe Ana Couto e outras pessoas da vida. Então, o digital, esses caras que ficam falando, nunca fizeram nada. O cara começou a ganhar dinheiro no digital. Antes do digital era um quebrado. Aí ele começa aqui a ganhar um dinheiro, aí ele começa a falar que ele é foda pra caceta, tal. Não, tudo bem. Ele pode ser bom no digital, então ele ensina no digital. Mas não vai ensinar o resto, vai. O resto ele leu no livrinho e tal. Então eu tinha um maior preconceito. Mas eu acho o seguinte, se pôr para falar a verdade e o que eu faço, tá tudo certo. Lázaro, venho buscando conhecimento para me tornar um líder. Qual a melhor dica? Ó, eu sou suspeito para falar, afinal, a gente já vai para a 24ª imersão. 3 dias inteiros, eu, Lázaro, Raduan, durante os 3 dias, ensinando todo o jogo da gestão comercial, financeira, estratégia, estrutura, expansão, inovação, gestão de pessoas. Então, assim, eu sou suspeito para falar. Vai para a imersão, tá? Mas, independente se você vai para a imersão ou não, vou falar de novo aqui, ó. Digita cultura que você vai ganhar gratuitamente, não é sorteio. Um conteúdo que a gente vende por quase R$ 400. É só digitar aqui, ó. Vou digitar aqui. Entrou mais gente, né? Cultura, que você vai receber no direct aí um conteúdo da gente relacionado a isso. Isso aí. Quais, rapaz, o cara escreveu, quais os pilares principais de um planejamento estranha? Estratégia. Começaram o ano. Deve ser Deve ser estratégia. planejamento estratégico.
estratégico. Cara, tem vários pilares, né? Não são um, dois, três. Mas o primeiro pilar do bom planejamento estratégico é você saber aonde você quer chegar. Porque você sabendo aonde você quer chegar, você vai para o segundo pilar, que é traçar as estratégias para você chegar lá. Aí você vai entrar no terceiro. Como executar essas estratégias? Pronto. Você já tem o planejamento estratégico. Onde eu quero chegar, como eu vou chegar lá e como eu vou executar a estratégia para chegar lá. Baseado nisso, você tem um planejamento estratégico. Que é óbvio que antes disso, que não dá para falar aqui, eu tenho uma palestra de 2 horas que eu falo isso e tem treinamento o dia inteiro. Só que é o seguinte, você tem que fazer um estudo de mercado, fazer um estudo das suas competências, das competências exigidas pelo mercado. Aí você descobre aonde você quer chegar, aí você vai descobrir os caminhos que você vai ter que seguir para chegar naquele lugar, que são as estratégias. Depois, como vai percorrer esse caminho. Então, esse é o básico do básico. Mas já ajuda, né, Paulo? Esqueci alguma coisa, Paulo? Tu falou de tudo do que tem que fazer, tu falou. Eu posso falar o que não fazer no planejamento estratégico? Acho que é bom. Nunca faça um planejamento estratégico que ele não tenha um embasamento com o gargalo do seu orçamento. Isso é verdade. Se você faz um Verdade. planejamento estratégico onde você, ali naquele quadrado, com um consultor te motivando, tu vem e fala, caramba, o mercado me deixa crescer 300%, mas tu não faz uma continha para saber se tu tem sustentabilidade financeira, se tu precisa de necessidade de capital de giro, se tu precisa pegar dinheiro do banco, ou seja, se tu não avalia o gargalo financeiro do crescimento, meu amigo, o seu planejamento estratégico aí foi É que só um existe. surto febril de adolescente. O Paulo está certo com uma coisa. Existe uma coisa que a gente aprende na faculdade. A estratégia é que define a estrutura, não a estrutura que define a estratégia. Está certo. Só que é o seguinte, a estratégia define a estrutura, mas se eu não tenho recurso, nem financeiro, nem humano para desempenhar essa estratégia, eu não tenho estrutura para desempenhar a estratégia, adianta eu ter estratégia, Paulo? Eu tô mais para ilusionista do que empresário, né? Eu tô Velho. negando Não, a gente, realidade eu objetiva. fiz Fundação Getúlio Vargas e eu aprendi lá que a minha estratégia define a minha estrutura. Tá Tá certo. certo? Agora, desde que eu tenha recurso para crescer minha estrutura, eu tenho capacidade intelectual para mover minha estrutura e eu tenha dinheiro para sustentar minha Exato, estrutura. exato. Então, eu, Lázaro, ainda faço uma dica. Se a sua empresa é grande, antes de você começar o planejamento estratégico, olha a sua peça orçamentária e seu caixa, seus recursos, antes de você montar seu planejamento estratégico, que é para não montar o planejamento dos sonhos, que você não vai Uhum. executar nunca. Cara, eu pego a minha vida inteira, 35 anos. Eu já peguei muita empresa com planejamento estratégico dos sonhos, mas com zero capacidade de tirar ele do papel, porque fez exatamente o que o Paulo acabou de falar. Cria uma estratégia, só que você não tem estrutura e nem capacidade de executar. Adiantou Não nada. adiantou de nada, vira uma ilusão. Perdeu tempo. O que vocês acham sobre a galera do Instagram que defende que não precisa de faculdade para a Eu pessoa acho trabalhar idiota. só com digital? Eu acho idiota. Eu acho um analfabeto do off. Porque é o seguinte, irmão, faculdade, o academicismo tradicional, no mínimo vai te dar cultura. Todo contato que você tem com algum tipo de sabedoria, todo contato que você tem com alguma fonte de saber te enriquece. Então você falar, igual eu vi outro dia, você não precisa falar mais inglês, você não precisa falar mais espanhol. Tem gente que não está falando em português, fala tudo errado. Analfabeto funcional. E aí agora o pessoal fala que não precisa estudar. Irmão, para com isso. O cara que fala isso, para mim, é um pobre de um coitado. É um pobre de um coitado. Qualquer contato com fonte de sabedoria, seja ela de origem tradicional, mesmo arcaica do academicismo, vai ajudar você a ser alguém. Seu cérebro precisa de estímulo. Eu não vou aprender outro idioma, porque agora eu vou ter ferramenta digital que vai traduzir. Não interessa. Eu quero saber falar outra língua sem tradutor. É um orgulho eu ver meu filho, minha filhinha de 10 anos na escola, cantando inglês, falando inglês, meus filhos, todo mundo falando inglês fluente. Eu tenho orgulho disso, entendeu? Então, eu não sei, não sei não, tenho certeza que a opinião do Paulo é igual. Sim, É sem dúvida. uma, é uma aberração o que eu vejo na internet. Outro dia um cara falou assim para mim, não,
Você não precisa estudar, fazer MBA, fazer faculdade, não. Basta ter 1 milhão de seguidores. Porra, meu, que decepção. O que o digital está mostrando, concordo plenamente, Lázaro. O que o digital está mostrando é que tinha muitas faculdades que ficavam enchendo a linguiça de algumas coisas, né? A minha faculdade me ajudou bastante, mas a cadeira de empreendedorismo sendo feita por um cara que era concursado público, que foi o meu caso, é meio absurdo, né, Lázaro? Então, para esse É, tipo de coisa, é melhor eu falar com o empresário. Então, o que foi que aconteceu? O digital botou uma pressão no offline e falou o seguinte, galera, se tu entregar qualquer curso aí, é melhor eu fazer uma imersão com o Lázaro, gastar 3 dias lá, pagar um valor insignificante de uma cadeira por semestre, do que eu ficar ouvindo aqui sobre ninguém. O que o digital fez foi aproximar o conhecimento da prática com o aluno. Isso ele fez. Agora, se você não tem mas uma isso não base boa, quer uma dizer. faculdade boa, Mas isso não quer dizer que você não tenha que estudar, cara. Cara, eu claro. tenho formação de graduação em História e me ajudou para a vida. Eu faço gestão baseada em fatos históricos. Se você pegar a história de Roma, aqueles caras faziam gestão de recurso nas batalhas. Marco Aurélio, um dos principais estoicos do mundo, era um grande gestor. O imperador romano, ele fazia boa. Roma dominou o mundo a cavalo. Pelo amor de Deus, o mundo não, mas a metade do mundo que a gente conhece do Ocidente é cavalo. Entendeu? E fazia gestão de recursos, gestão de estoque, de alimento, engenharia para fazer transporte de água, estratégia de guerra que você tem que usar até hoje. Quem diz para você que esse conhecimento não é importante, não sabe o que está falando. Lázaro, ó, concordo. Sou de Minas Gerais, cidade de João Molevade. Tem Conheço muito. possibilidade de acontecer uma imersão na minha cidade? Tenho duas. Cara, ó, imersão na sua cidade não vai acontecer, mas pega um avião, vem aqui para São Paulo. Vem conhecer a nossa sede, que está lindíssima. Uma sede recém-inaugurada. Um espaço nosso para a gente fazer do nosso jeito. Tem coquetel depois para a gente se relacionar. Então, vem para São Paulo, passa 3 dias conosco aqui na imersão. Aí, ó, Qual o percentual? o cara falou aqui, a plataforma da Capital Upgrade é quase um MBA, verdade. Rapaz, Mas ela não vai substituir seu MBA. Faz seu MBA e vai lá e estuda com a gente também. eu acho que tem umas 300 horas já de conteúdo da nossa plataforma. Ó, qual o percentual médio de faturamento deixo para reinvestir no negócio, Lázaro? Cara, é o seguinte, não é para percentual médio do faturamento que você reinveste. Você investe no negócio com caixa livre, não com seu capital de giro. É o seguinte, você está girando a sua empresa, você precisa de 100 mil reais para pagar funcionário, água, luz, telefone, custos fixos, variáveis, tudo. Esses 100 mil você não mexe. O que sobrar, você reinveste e vai para o seu bolso. Você só distribui dividendo com caixa livre e você só reinveste ou investe com caixa livre. Você nunca tira do seu capital de giro para fazer investimento novo, porque senão você pode quebrar. Aqui, Lázaro. Sou contador e assistindo um vídeo seu me motivou a aceitar um convite para gerir uma fábrica de camas que hoje tem um faturamento de 1,5 milhão mensal. Como Perfeito, irmão. começar? Como começar? Não Irmão, pega o entendi. seguinte: se você é contador, você tem boa capacidade analítica. Se você tem boa capacidade analítica, você consegue montar os indicadores de performance do seu negócio, da sua fábrica. Crie os indicadores de performance de negócio. Começa a tomar decisão baseada na matemática, na ciência, no racional, mais do que na intuição. Intuição não leva ninguém a nada. Toma muito cuidado com isso. Eu escuto empresário falando assim, seguir a sua intuição é importante. Pode ser importante para um, importante para outro, mas seu cérebro é que comanda o seu negócio. Então, crie indicador. Você é contador, você já sabe lidar com o número. Eu falo que todo presidente tem que ser bom de finanças. Então, você vai conseguir evoluir bastante com isso aí. Desde que você pare para pensar um pouquinho e crie esses indicadores, comece a controlar, monitorar, vai dar certo. Fico feliz de ter influenciado você. Lázaro, Summit acontecer aqui no Maranhão é possível? O Summit em 2025 a gente está com 3 agendas já. Teresina em fevereiro, Fortaleza em abril, São Paulo em setembro. E a gente está vendo outras 4 cidades para fazer um evento de um dia. Não é o Isso. Summit, mas é um evento de um dia. Já Uma está pílula em de negócio. Belém, Curitiba e estamos vendo outros lugares, né, Lázaro? É isso aí. Mas não espera não, pessoal. Assim, ó.
sinceramente falando, eu não sei o que vocês querem resolver, mas se eu tenho um problema que o problema ele custa dinheiro, eu não tenho uma pessoa qualificada no meu financeiro, custa dinheiro. Eu não tomar uma decisão importante, custa dinheiro. Cada mês que passa e você não toma uma decisão que vai mudar o negócio, custa dinheiro. Pelo contrário, eu fico aflito quando eu percebo isso, porque eu quero toda a vida antecipar as coisas. Não percam tempo. Galera, é o seguinte, vocês estão gostando da live? Então vocês peçam pro Paulo Vitor encher meu saco para eu não esquecer. Porque toda hora eu não lembro lá, oh, putz, não deu a live e tal. O Paulo Vitor Não vai lá, vi, não Lázaro, vi. hoje é dia de live. Entendeu? Faz a Então é o chamadinha seguinte, da cultura, Lázaro, para eles ganharem o presente. é isso aí, ó. Vai escrevendo aí. Cultura, cultura, que vocês vão ganhar um presente. Uma aula nossa aí de 4 horas. 4 horas, eu não lembro quantas horas são. Mas assim, é um negócio bem bacana. Eu tenho certeza que vai contribuir para vocês. E semana que vem tem mais. Vai convidando as pessoas. Vai falando, olha, o Lázaro, o Paulo Vitor, vão colocar lá no Instagram. Acompanhe o Instagram do Paulo, o Instagram do Lázaro, que vocês vão saber que dia que vai ser a palestra. Então, Pega essa live aqui, pessoal, ó, pega essa live que está gravada, manda pro pessoal, manda no WhatsApp, isso. manda no grupo da empresa. Você que quer convencer o seu sócio, o dono da empresa, que o problema é ele, manda essa live para ele. Enfim, espalhe o milho que as coisas acontecem. É isso aí. Então, galera, até mais. Até a Até semana que vem. mais. Abração, até semana que vem.